Você viu o caso da garota que acidentalmente matou a amiga dentro de casa? Você sabe o que acontece quando um adolescente comete um crime? Tem uma pergunta melhor. Adolescente comete crime? É isso que eu vou te explicar nesse vídeo. Olá, senhoras e senhores, eu sou o Cássio e você está no Direito Tipificado. E hoje a gente vai falar sobre um caso que aconteceu aqui na minha cidade, Cuiabá, no estado de Mato Grosso. É o seguinte, uma adolescente matou a amiga acidentalmente dentro da própria casa com um tiro. No dia estavam a menina que mora na casa e mais 3 amigos. Parece que as armas eram do pai da dona da casa, que é atirador esportivo. Parece que a garota estava mexendo nas coisas do pai e encontrou as armas. O pai tinha 7 armas, sendo que 2 não tinham registro. Por não ter o registro, o que aconteceu? O pai e a garota, consequentemente, foram levados até a polícia e o pai teve que pagar uma fiança referente ao crime de porte de arma sem documento. Se você não entende muito bem a diferença entre o porte de arma e a posse de arma, eu fiz um vídeo que eu vou deixar aqui no card, que eu acho que é aqui que aparece, aonde eu explico a diferença entre os dois. Pois bem, o que eu quero explicar nesse vídeo, que para alguns pode até parecer meio pesado, meio polêmico, é que quando que adolescente comete crime, afinal, adolescente, criança, menor de 18 anos, comete crime. Quando um adolescente comete o que a gente entende por crime, muita gente acha que ele vai sair impune, que não vai acontecer nada, que porque é menor de idade não tem punição. E não é bem assim. Até por isso, existem milhões de discussões sobre a diminuição da maioridade penal de 18 para 16 anos, para 14 anos, para 12 anos até. Pois bem, adolescente não comete crime. O menor de idade não comete crime. Ele comete ato infracional. Qual que é a diferença? Além da nomenclatura, quase nenhum. O ato infracional é o crime. Só que em vez de ser baseado no Código Penal, ele vai ser baseado no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. E por consequência, não vão haver penas de detenção, reclusão, o adolescente não vai para prisão. Ele vai sofrer uma punição em forma de medidas socioeducativas. O artigo 112 do ECA, ele prevê essas medidas socioeducativas. Elas são 6 e começam da mais leve até a mais pesada. Dependendo do caso concreto, é o que vai ser aplicado ao jovem. São elas a advertência, que é o quê? É o juiz repreender o jovem. O juiz vai brigar com o adolescente. É basicamente isso. Para ele não cometer mais aquele ato. É a mais leve e a mais tranquila. Temos a reparação de dano, que é quando o juiz obriga o menor de idade a consertar o que ele fez. Por exemplo, aqui em Cuiabá não acontece tanto, mas pega São Paulo da vida, que tem muita pichação, muito muro manchado. Se a polícia pega o menor e leva até um juiz, o juiz manda que o menor limpe a pichação que ele fez. Temos a prestação de serviço à comunidade. Essa acredito que seja mais comum, você já deve ter visto até em filmes, que é quando o menor, obrigado pelo juiz, vai trabalhar em hospitais, em escola, durante um prazo determinado, para que ele aprenda que não é para fazer aquilo que ele fez com a comunidade, não é para ficar cometendo ato infracional. Temos a liberdade assistida, que aqui já é uma das pesadas, que é o quê? É basicamente quase uma tornozeleira eletrônica no menor de idade. O Estado manda um de seus agentes até a família, até a escola, ele começa a ficar de olho no adolescente, vigiando mesmo, vendo o que ele pode fazer, o que está faltando, por que aquele adolescente está cometendo esses atos. Normalmente eles fazem isso com um adolescente que está entrando para o mundo das drogas, por exemplo. Descobriu que ele está vendendo droga na escola. O Estado manda um agente, o agente vai até a escola, fala, vocês estão sabendo e tal. Por que isso está acontecendo? Vai conversar com a mãe, com o pai do garoto. Por que isso está acontecendo? Vocês sabiam disso? Para ver se conseguem consertar a situação. Próxima é a de semi-liberdade. Aqui já é pesado. Não é a mais pesada, mas já é pesado. O adolescente passa a semana num centro de detenção, digamos assim. É como se fosse o semi-aberto, comum. O adolescente trabalha fora, pode estudar,
passa os fins de semana com a família, mas ele dorme na instituição. Aqui no Mato Grosso existia, para falar a verdade, não sei se existe ainda, a fazendinha, que é o lugar para onde iam esses adolescentes. Eles trabalhavam fora, estudavam, passavam o fim de semana com os pais, mas para dormir, morar mesmo, eles moravam na fazendinha. A FEBEM também fazia isso. E por último, temos a internação, que é a mais pesada. É comparável à prisão comum. O adolescente fica lá pelo prazo máximo de 3 anos e de 6 em 6 meses é feita uma reavaliação para ver se realmente precisa manter aquele adolescente lá. Só é utilizado em casos que houve grave violência ou ameaça à vida de alguém, ou o adolescente já cometeu muitos atos infracionais, ou ele já sofreu outras medidas mais leves, mas ele continuou cometendo atos e aí não teve jeito. Então tá, explicado isso, eu faço outra pergunta. Quem é que vai responder pelo crime? A adolescente, por meio das medidas socioeducativas, ou o pai, que devia ter escondido as armas melhor? Porque se acharam as armas, é porque elas estavam visíveis ou de fácil localização. O pai deveria responder por ter sido negligente? Quando que os pais respondem completamente pelos filhos? Somente antes dos 12 anos. Porque antes dos 12 anos, ainda consideramos a pessoa como criança. Dos 12 aos 17, ele é adolescente. E aos 18, adulto. Com 12 anos ou menos, quem responde são os pais. Por qualquer coisa, independente do que aconteça, meio assim, não tem discussão. É o pai que responde, pronto. Isso demanda muito de psicologia jurídica, cabe até um outro vídeo. E também cai naquela discussão de que deveriam diminuir a maioridade penal. A criança de 12, 14, 15 anos já sabe o que está fazendo. Tá, mas como é que se investiga isso? Como é que a polícia vai investigar e determinar quem é que vai responder pelo quê? Como é um caso muito delicado, envolve um menor de idade, eles meio que criaram uma força-tarefa entre o GOI, o DEA e o DEDICA. Eles foram até a casa de todos os envolvidos, dos 4 amigos da garota que faleceu. Todo mundo foram até a escola, apreenderam celulares deles para ver se... Aqui tem uma foto do acontecimento, alguém estava filmando, alguém estava gravando, não dá para saber. Foi um acidente. Sabe quando a gente vê nas séries, chega o cara, o perito, o CSI, com uma luz ultravioleta num quarto assim, pra ver se acha sangue, se acha marca de alguma coisa? Eles fazem isso, só que eles usam o que eles chamam de luminol, que é uma substância que misturado na água, eles borrifam, meio aquele negócio de passar roupa, aquilo, pra ver se acha, porque com o sangue, com o reagente certo, ele fica azul. E aí a polícia pode pegar, fazer exame de DNA, pode fazer perícia de todas as formas para poder saber realmente o que aconteceu. E aí o que a polícia faz? Primeiramente é essa investigação geral. Conversa com todo mundo, leva todo mundo para a delegacia, todo mundo conta a sua versão, apreende as provas possíveis no momento. Beleza. O segundo passo é a instauração do inquérito policial, que é a fase que eles estão agora, onde vão ser investigadas as provas, eles vão a fundo em todo tipo de coisa que aconteceu, qualquer detalhe conta, para descobrir realmente se foi a garota que atirou, por exemplo. Ela atirou? Por quê? O que eles estavam fazendo? Como que ela achou a arma? De quem que era a arma? Era do pai dela. Por que o pai dela não escondeu essa arma direito? Todo esse tipo de pergunta, eles têm que responder, para saber o que aconteceu no caso concreto. Até pelo que eu vi e o que saiu na mídia, estão querendo encaixar ela num homicídio culposo. Já reitero aqui, isso é uma análise jurídica baseada nos fatos que saíram na mídia e eu encaixo eles conforme a lei diz. Não estou dizendo, nem afirmando, não sou o dono da verdade. Pode ser até que no fim das contas eles nem coloquem como homicídio culposo. As notícias que saíram até agora... E ninguém tem acesso ao processo. Por ser uma menor de idade, o processo está em segredo de justiça. Não é processo ainda, é um inquérito policial. Segredo. Ninguém consegue ter acesso. Pois bem, caso seja afirmado o homicídio culposo, ela vai receber algumas daquelas medidas socioeducativas que eu disse anteriormente. Tá bom, Cássio. Você disse que para crime contra a vida, que ameaça a vida, é a internação. É essa que eles vão aplicar para a garota? Então, eu não posso responder essa pergunta. Nem devo. Por quê? Trata-se de uma criança.
trata-se de um acidente. Apesar de alguns pensarem que a maioridade penal deveria diminuir, deveria ser de 16 anos, 15 anos, 14, 12, porque eles dizem que essas crianças já sabem o que elas estão fazendo, elas já têm consciência. Pode ser até que algumas saibam, mas garanto que a maioria não sabe. Adolescente é inconsequente. Adolescente não pensa. Você que está assistindo esse vídeo, eu duvido que quando você tinha 14, 15 anos, você sabia o que você estava fazendo da sua vida. Você só estava vivendo e fazendo o que aparecesse na frente. Então, às vezes, diminuir a maioridade penal iam atingir crianças como essa garota, que foi um acidente, uma fatalidade. Aí vai jogar ela numa prisão, daqui 10 anos ela sai de lá com mestrado no crime. Pode acabar com a vida dela. Fora que, mesmo que não aconteça nada e ela saia da prisão, com o preconceito que o brasileiro tem, quem é que vai contratar essa menina? O que ela vai fazer da vida dela? Eu já disse em alguns vídeos e vou dizer de novo. A lei não é justa. Não adianta você falar que isso é injusto. A lei não é justa. A lei ela é igualitária. Por quê? Para poder abranger o maior número de casos possíveis, de pessoas possíveis. Proteger o maior número de pessoas possível. Essa é a função da lei. Ser justo, às vezes, não protege. E pelo que está saindo na mídia, todos os envolvidos estão sofrendo muito. Existem casos no direito onde o próprio juiz não aplica pena, porque o culpado, a pessoa que cometeu o ato, às vezes está sofrendo tanto, mas tanto, aquilo atingiu ela de uma forma que nenhum tipo de punição, nada que você fizer com ela, vai ser pior do que ela mesma está fazendo com ela no interior dela. Imagina uma garota que errou com a amiga, o tanto que ela tá se cobrando. Uma coisa que nunca vai passar, um trauma. Pode internar ela, pode prender, pode bater, não vai mudar a situação dela, infelizmente. Se você gostou do vídeo, deixa um like, deixa um comentário. O caso é pesado, é polêmico, eu não sei ainda o que vai acontecer. Conforme as notícias forem saindo, eu posto lá no Instagram. Se você não me segue, começa a me seguir lá, que eu posto muitas coisas e atualizações, e o que não sai em vídeo acaba saindo lá. É uma extensão, e lá eu consigo conversar com todo mundo. Compartilha com aquele amigo. Se você é de Cuiabá, deixa um comentário aí, o que você está achando. Eu vejo você no próximo vídeo.